Uma noite tive um sonho, que não foi sonho bonito. Quando acordei foi aflito, além de aflito, tristonho. Sonhei que um bicho medonho havia me encorrentado. Depois de ser me algemado, me disse o bicho valente, faça de um pau 3 correntes, mas deixe tudo encangado. Eu sou de Barra de São Miguel, localizada no Cariri da Paraíba. Eu acho que meu cinema diz muito sobre de onde eu sou, de onde eu venho, porque Barra de São Miguel foi tão importante na minha formação que não tinha como ela não ser, com suas histórias, protagonista do que eu fosse levar para a tela. Eu sou neto de Carminha Costa, que é minha avó paterna, que era dramaturga, e a vovó fazia operetas nos anos 50 e 60 lá em Barra. Então eu tive essa formação muito presente de crescer com as pessoas falando que foram atrizes dela, que foram atores dela, que participaram desses dramas que ela fazia, que na verdade era um teatro cantado, o que era muito usado para a cidade do interior, da Paraíba principalmente. A TV veio chegar no Brasil nos anos 50, nem todos os grandes centros tinham teatro, uma pequena cidade tinha teatro cantado. Por outro lado, tem uma influência muito grande na literatura do meu avô materno, Zé Pinto, que era um devorador de livros. O vovô é um cara que, raras vezes, poucas memórias, eu tenho que ele não esteja lendo alguma coisa. E, juntando a isso, tem meu pai, Adailton, que foi educador. E foi muito importante crescer com meu pai, porque eu cresci dentro de uma escola pública. Meu pai era educador e diretor da escola pública. E ele, que nos anos 90 até os anos 2000, levantou a educação que tinha dentro de Barra, da cidade onde eu via com qualidade. E o colégio onde ele era professor era a extensão da nossa casa. Porque de tanto visitar o colégio, de tanto conviver naquele espaço que ele fez como a casa dele, hoje eu não posso dizer que eu sou apenas um realizador. Eu sou também um formador, porque meu trabalho com o cinema vai para além de fazer meus filmes, de escrever e produzir. É também de formar novos realizadores através de oficinas de formação, porque eu também sou fruto de uma oficina de formação, que é o Revelando os Brasis. Foi muito importante essas políticas que a gente teve nesse determinado período do Brasil, porque audiovisual é um produto caro de você produzir e de você consumir, todo mundo sabe disso, principalmente para moradores como eu, de cidades pequenas no interior da Paraíba, algo que era caro e até então não acessível. Eu digo que eu trabalhei com formação porque eu aprendi uma coisa muito valiosa dentro da sala de aula com meu pai, que ninguém precisava sofrer para nada, que poderia ser só com amor, e ensinar com amor era muito mais fácil, e entender sempre a diferença de fraternidade e caridade. Isso foi fundamental para o que eu faço hoje dentro do processo de formação. Que fraternidade é tu ensinar a pescar, caridade é tu dar de comer. Tu nunca vai conseguir praticar fraternidade antes da caridade, porque na fome, meu brother, ninguém aprende nada. E seja fome de amor, seja fome de afeto, seja fome de acesso ao conhecimento, seja fome de comida. A fome é muito primitiva, esse instinto. Então, primeiro alimento, depois ensine. E eu acho que foi do canto que eu vim, das escassez que eu tinha também dessa fome, de consumir cinema, de ter acesso a cinema, a filmes, outras coisas, que primeiro eu fui alimentado e depois eu comecei a pescar, comecei a praticar o meu cinema. Olha, eu pensava que ia ser um curso normal de comunidade, mas é bem mais do que isso. É divisor de água na minha vida esse curso. A única coisa que eu tenho para te dizer é isso. Cena 1, tomada 1, take 1. E aí, Monique, como é que tá sendo esse primeiro momento de set? Maravilhoso. Estou me sentindo como criança aqui hoje. E como é um curso muito caro, para a gente que não tem essa possibilidade, é bem bacana estar participando desse projeto. E agora, dá para trabalhar com audiovisual? Com certeza. É o que eu quero para minha vida. Minha primeira imersão, minha primeira lembrança do cinema é muito louco, porque eu acho que aí começam minhas histórias mirabolantes, porque quando eu conto minhas histórias e conto as histórias de Barra, eu sempre sou chamado de mentiroso, porque parece que são mentiras as histórias que eu estou contando. E o cinema sempre foi uma ferramenta muito importante para provar que eu não estava mentindo, principalmente o cinema documentário. Porque todas as vezes que eu contava uma história que alguém dizia que eu estava mentindo, eu consegui mostrar ela documentalmente no cinema. Fosse A Encomenda do Bicho Medonho, fosse Amanda e Monique, fosse Madame com Camille. Então, isso foi muito pontual. E o cinema na minha vida dentro de Barra, para além desses conhecimentos que a gente tinha do teatro, ele vai chegar nos anos 90 com um cara chamado Alex, que era do Rio de Janeiro,
Não sei por que cargas d'água foi parar em Barra, que era a minha cidade, e havia um mistério muito grande, principalmente para nós crianças, sobre quem era Alex, o que era que Alex fazia da vida. Era muito burburinho. Que mais tarde a gente vai saber que Alex era um cara envolvido com tráfico pesado aqui dentro do Rio de Janeiro e foi embora para tentar fugir dessa vida buscando uma cidade do interior. E aquele dinheiro que ganhou com tráfico serviu para que ele fizesse um cinema. Então ele foi e colocou um cinema na nossa cidade, que era o Cine Barra, e esse cinema ficava bem no caminho da minha casa para a escola. Era uma reta, minha casa ficava aqui e a escola ficava no final da rua João Pinto da Silva, morando na rua São Miguel, e no meio dessa paralela, dessa reta, eu tinha um cinema, que era o Cine Barra, que ficava lá. Então, todos os dias que eu ia para a escola, eu passava por ali e aquilo que eu tinha crescido como arte do teatro, que minha avó tinha me trazido, me aguçou muito mais. A primeira vez que entrei naquela sala escura, com aquela tela enorme, e o primeiro filme que eu vi ali, na estreia do cinema também, porque eu estava na estreia desse cinema, foi Aladdin, que eu assisti à tarde, na sessão matinê quando criança, e à noite, meu pai, no processo de poder trazer muitas pessoas que eram filhos de agricultores e que o cinema também não era acessível, que nunca tinham ido como eu a um cinema e que sequer muitos tinham televisão em casa, era proporcionar que cada dia uma turma do colégio fosse ao cinema assistir um filme à noite. E naquele primeiro dia do cinema de estreia, que à tarde eu tinha assistido Aladdin, a turma da noite assistiu um filme chamado O Olho de Lorenzo. E aí eu fui com meu pai também ver este filme. Então os dois primeiros filmes que eu vi no mesmo dia, a primeira vez que eu fui ao cinema, foi Aladdin e O Olho de Lorenzo. Essa é a sala da casa da minha avó. Era aqui que Barra de São Miguel se apresentava para o mundo. Foi aqui que eu escutei pela primeira vez, e por muitas outras, falarem dessa história, que sempre eu contava para os outros. Fora daquela sala, era chamado de mentiroso. Foi o cinema que me ajudou a mostrar que o caso dessa pessoa da família, que saiu de casa vestindo batina e voltou usando taillé, é tão verdadeiro quanto Camille. Quando eu contei para ela que ia rodar meu primeiro filme, que era A Encomenda do Bicho Medonho, através desse edital Revelando os Brasis, ela me disse uma coisa muito importante, que foi quando for apontar a tua câmera, aponta para o quintal de casa, porque ele é rico e ninguém mais do que você tem domínio para contar sobre esses personagens, pela empatia, pelo envolvimento, pelo afeto que você pode trazer para eles e pode retratar na tela. E teu quintal pode ser universal. E eu acreditei muito nisso que a vovó me disse. Porque a partir de entender que meus personagens, meus heróis não precisavam ser hollywoodianos, não precisavam vir de fora, eles estavam ali. Tu deixa de ser besta, vice? Que essa puta de tu só quer a feira. E aí eu começo a fazer o Bicho Medonho, que é a história do seu Davi, que é um barbeiro da minha cidade, que era casado com minha tia, com tia Geni, irmã de vovô, que tinha uma barbearia nos fundos do hotel de tia Maria. E seu Davi talhava peças de madeira a partir do sonho que ele tinha com o danado um bicho medonho. E toda a cidade sempre admirava essas obras de arte, seu Davi, as caixas, as correntes, seu Davi produzia. E para além disso, ele também talhava esqueleto de dinossauro. E a gente, moleque, 5, 6 anos, ficava fascinado com aquilo. E eu não era um moleque muito quietinho, e um dia eu pedi para seu Davi que ele me mostrasse. Eu aperrei tanto, seu Davi aperrei tanto para ele me mostrar como fazer aquilo, que ele virou um banco, um tamborete de cabeça para baixo, me colocou dentro desse banco, pendurou no armário aí. Você não quer ver? Agora vai ficar a tarde aí todinha vendo. E eu fiquei uma tarde, de 2 da tarde até 5 da tarde, vendo ele talhar pendurado naquele banco, naquele tamborete de cabeça para baixo. Ao mesmo tempo que eu chorava para descer, eu queria ficar parado porque eu estava vendo ele talhando. Eu via ele cortar cabelo e talhar. E aquilo ficou tão vívido na minha memória, aquele movimento que ele tinha de pegar um traço de umburana, uma lixa e só um canivete começar a talhar e sujar as peças, que aquela imagem fui acessá-la anos mais tarde, quando eu fui contar meu primeiro filme, e aí juntei com aquilo que minha avó tinha dito, dos meus heróis, meus personagens. E surgiu A Encomenda do Bicho Medonho. Aí é que vem a história do sonho do bicho. Eu sonhei com um bicho que podia fazer aquilo e fiz a corrente que chegou assim uma vez na cabeça, de noite no escuro. Aqui é assim, o sujeito faz aqui de argola em argola, véio. Corta por dentro, mas faz redondinho.
Depois corta por aqui nessa esquina aqui, hein? Corta assim. E corta assim. Vira aqui, faz assim, faz a mesma coisa. Faz de uma em uma, não sabe? Não estou dizendo, foi feito de um arco de madeira, o seja é assim. Era uma roda de carro, dessas rodas brutas de carro de mão. O sujeito botava num eixo assim para empurrar, não sabe? E eu peguei uma roda daquela larga dessa grossura assim, eu cortei assim, arredor para ficar redondo, medi a compasso e medi por dentro a compasso, medi por aqui e medi por ali. Depois cortei e ficou um arco de pau. Do arco de pau eu fiz a corrente. Porque para fazer e ficar emendada faz vergonha. Aí o sujeito diz, não tem emenda, e o sujeito vai e acha emenda, aí o sujeito fica com vergonha. E comigo ninguém pega no meu pé não, só é danado, comigo é no duro. Quando a encomenda do Bicho Medonho surgiu, eu já estava estudando comunicação na UEPB. Porque Campina Grande tinha os cursos de comunicação e arte mídia, era o mais próximo do que eu queria para fazer cinema. E eu tinha passado no vestibular de comunicação. Lá eu encontro um pouco do que eu vinha buscar, porque eu tinha o professor Romo e o professor Custódio, que tinham muito da história do cinema paraibano guardada em si, de acervos, de documentos e livros, mas tinha uma figura muito peculiar que se falava muito, mas se tinha muito pouco preservado sobre esta pessoa, que era o Machado Bittencourt. E que eu digo que até hoje a gente deve muito isso, preservar o acervo Machado Bittencourt. A gente fala tanto desse cinema paraibano, dos primórdios, e eu fico me perguntando por que a gente não fez? E entendo também que a gente não fez com a falta de políticas públicas que a gente tem. Se a gente tem falta de editais para produzir, de fomentos para produzir, que dirá para preservar a memória? E eu ainda acho que a gente, quanto cinema paraibano, quanto realizador, está deixando muito a memória dos antepassados nossos ficar para trás e se perder nas bitolas, no 35, sem preservar essa memória. Algo já foi preservado, porque eu lembro um projeto que o João Carlos fez de digitalizar uma parte desse material, mas nas conversas que eu tinha com Dona Célia, viúva de Machado, tem muito a se preservar ainda. Com os alunos de comunicação, foi onde ele começou a realizar o cinema, né? Fazer filme, a ideia, né? Que ele teve. Tanto que o primeiro filme que ele fez no curso de comunicação foi Maria Coragem, do mundo, né? Mas antes disso, Machado, que não era ainda não fazia curso de comunicação, ele tinha feito um filme chamado A Feira de Campina Grande, que o filme tinha acabado. Comecei a viajar ao Brasil com a encomenda do Bicho Medonho, a circular em festivais, e fui tendo contato sobre o que era um festival, sobre o que eram os filmes, sobre outras pessoas que produziam e como funcionava esse mercado. Então, quando eu volto para o UEPB, para o meu curso de comunicação, que eu queria exibir o meu filme, a única coisa que tinha disponível no departamento era uma caixa de som e um data show para projetar na sala seletiva, eu disse não. O caminho final de um filme não é a produção, não é só produzir. Eu quero exibir bem, é projetar. Projetar faz parte de produzir um filme. E aí veio a ideia, o estalo de criar um festival de cinema. Muito na loucura, trouxe essa proposta para a minha turma. As 4 primeiras pessoas toparam, foram 4 colegas de aula, Henrique, Felipe e Alberto, que toparam comigo. O Comunicurtas foi criado no ano passado por alunos do curso de Comunicação Social da UEPB. A segunda edição do evento foi aberta ontem no Cine Teatro do Sesc. Quero agradecer a todo mundo que está aqui e convocar vocês durante 5 dias para participar do Comunicurtas, votar na mostra competitiva e vir aqui brindar com a gente os premiados. Valeu, pessoal! Para esse ano foi criada a Mostra Competitiva de Cinema Experimental e Universitário. Os vencedores recebem o prêmio Machado Bittencourt. Ontem a premiação foi entregue a um dos cineastas mais respeitados do Brasil, José Mojica, o Zé do Caixão. Um velório cenográfico serviu de cenário para o diretor, que apresentou o filme À Meia-Noite Levarei Sua Alma. E aí, quando a gente fez uma primeira edição do Comunicurtas, que foi sucesso, plateia lotada, as pessoas querendo, consumindo, e vendo a carência que a gente tinha dentro da cidade, para poder produzir material audiovisual, eu entendi, cara, a universidade não está dando esse suporte, então eu vou fazer o seguinte, vou eu, André, pegar um pouco de tudo que eu aprendi com o Rebelde dos Brasis e tentar multiplicar isso para outras pessoas para que a gente possa criar novos realizadores, porque se eu crio novos realizadores, eu começo a fazer número. E o poder público só entende aquilo que é número. Então, se eu faço número, eu começo com que mais pessoas possam produzir, mais produções venham, então eu vou ter não só muito mais público, como muito mais gente para brigar por essa minha causa, que é o audiovisual. E aí tivemos essa primeira edição do Comunicurtas, foi sucesso. Paralelo a ela, eu já engatei a produção do meu segundo curta, Amanda e Monique,
que eu comecei a produzir nesse intermeio, mas a partir de Amanda e Monique, enquanto eu produzia, eu já tentava formatar e regimentar outras pessoas para que também produzisse. E ainda aluno da UEPB, professor Custódio, me chama para montar um curso de extensão em produção, documentário e vídeos, para poder partilhar um pouco daquilo que eu tinha aprendido. E aí a gente vai entendendo como era importante trazer mais pessoas que queriam fazer audiovisual, mas que não tinham acesso à prática, somente à teoria. Mas como não tinha feito e tinha provado que era possível, outras pessoas começaram a fazer. E esse movimento Comunicurtas foi surgindo e foi crescendo, porque a primeiro ano a mostra não foi competitiva. Só que no segundo ano a gente conseguiu ter do estado da Paraíba 11 curtas da mostra competitiva, o que já era um número expressivo para quem tinha tido 2 no ano anterior. Então veio o segundo Comunicurtas com 11 filmes paraibanos. O terceiro, a gente já tinha 23. No quinto, a gente tinha 51 curtas paraibanos. E quando a gente teve o nono, até a última edição que a gente foi, a gente teve 103 curtas paraibanos. Então a primeira coisa que a gente entendeu quanto Comunicurtas, além de gerar número, era que o Comunicurtas não podia se preparar para ser só um festival, só ser trabalhado naquele mês. O Comunicurtas passou a ser uma coisa que a gente começou a trabalhar o ano todo, porque a gente trabalhava com a formação, com a produção, e a partir disso a gente começou a pautar a produção do cinema paraibano para ter exibição naquela tela, porque era um espaço de projeção e de visibilidade. Porque a partir do momento que a gente tornou a nossa mostra Tropeiros da Borborema como a mostra principal do Comunicurtas, dando essa visibilidade ao cinema paraibano, a gente começou também a produzir muito. E o que começou a acontecer com essa quantidade de produção? A gente começou a ter principalmente a pautar a mídia paraibana de produção, porque a gente era capa de todos os jornais, Jornal da Borborema, Jornal da Paraíba, Correio, a gente estava em todas as televisões, em todos os telejornais e programas de entretenimento, a gente estava em todos os sites, e aí o cinema paraibano começou a se familiarizar e cair na boca de todo mundo. E aí, com 21 anos, e com tudo isso que a gente tinha construído, eu tenho uma adenda especial, porque eu tenho uma pessoa muito especial que a gente tem que falar sobre isso, que é a Marlene Alves, que era reitora da universidade na época. E Marlene teve essa questão de olhar com todo o amor e todo o afeto para o audiovisual. E quanto gestora pública, começou a entender do investimento que ela precisava fazer nesse setor e nesse segmento, e foi feito. Claro, como eu estava mais próximo, tinha buscado, eu tinha muito mais essa proximidade com Marlene, parece que eu não estava muito mais atribulado a ela, mas estudou N produções que vieram de investimentos de produção da UEPB, porque muita gente começou a produzir também, não só porque ela dava esse fomento o ano todo dentro da produção, mas porque o Comunicurtas era essa vitrine que também estava dando premiação em dinheiro. A gente chegou a dar 10 mil para o melhor curta paraibano dentro do Comunicurtas, além de criar um edital próprio da UEPB de financiamento e produção de curtas, isso tudo na gestão de Marlene. Então, Marlene financiou o meu primeiro longa, que é Tudo que Deus Criou, que por acaso foi o primeiro longa de muita gente, ou não é só o primeiro longa a ser distribuído comercialmente na Paraíba, mas foi a primeira experiência, o primeiro laboratório, a primeira experiência de formação de muitas pessoas, que hoje, inclusive, muita gente que trabalha no audiovisual, que produz seus próprios filmes, sejam diretores, roteiristas, produtores, começaram naquele set. Aquele set foi base fundamental de formação para uma geração que hoje está produzindo o nosso audiovisual da Paraíba. A carne apodrece quando a noite vem da fumaça levar um olhar além da vida. Eu não sei mais o que é sentir alguma coisa por alguém. Só sei que eu ainda tô viva. Mas tem alguma coisa aqui dentro travada, me impedindo o tempo todo para morrer. E era muito louco, porque eu tinha minhas referências no cinema paraibano, eu tinha minhas referências de pessoas que eu sempre admirava, e naquele momento de fazer meu primeiro filme, meu primeiro longa, houve uma corrente contrária. Ao mesmo tempo que eu tinha muita gente que estava fazendo seu primeiro filme e tinha muito apoio da galera, eu também tinha muita gente do audiovisual que começou a criticar e bater. E como eu apanhei, passei um moleque de 21 anos por causa dessas questões, porque eu tinha primeiro, você roubou o dinheiro da UEPB, você fez como? Ninguém nunca procurou ir atrás do caminho que eu fui, porque eu fui estudar lei fiscal, eu fui entender como era possível fazer aquilo de forma legal, e eu sabia que Marlene não era tão louca para poder chegar a investir um dinheiro naquilo que não fosse legal, porque o nome dela estava em jogo. E eu lembro que a primeira vez que a gente levou esse projeto, de toda forma legal, a gente apresentou isso para a UEPB, a gente teve uma questão da parte jurídica da UEPB que olhou para Marlene e fez: reitor, e se a senhora for presa? E Marlene disse: eu vou ter um filme para assistir na cadeia, mas manda esses meninos fazer filme.
E aquilo dali foi muito fundamental para a gente entender da confiança que ela tinha para fazer esse projeto e a gente entender que a gente não estava fazendo nada errado, porque o próprio departamento jurídico tinha essa desconfiança quando ele próprio justificou e defendeu o filme sabendo que aquilo estava correto. Então isso foi muito importante nesse processo de produção desse filme, porque a gente conseguiu produzir não só o primeiro filme que formou muita gente, mas que foi distribuído comercialmente. E aí, o que é que acontece dentro desse filme quando eu comecei a bater? Porque eu já estava sendo batido desde Amanda e Monique. Porque quando Amanda e Monique foi colocado, começou a mídia nacional a bater porque tinha um estereótipo de que inclusive Amanda e Monique, para os tempos de hoje, é um filme que está bem desatualizado dentro das pautas que ele defende, trans, que fala dessas questões, mas para a época a gente não tinha tanto esse conhecimento político, inclusive os próprios movimentos não tinham. E ele foi um filme que ganhou muitos festivais. E aí o que é que acontece? Chegou um determinado tempo que aquelas pessoas que tinham batido em mim, que tinham criticado meu filme, a minha obra, começaram a dizer que aquilo que eu fazia não era cinema, era novela. E aí veio um enxurrado da própria galera de cinema questionar que cinema era que eu fazia. E aquilo doeu, e aquilo eu comecei a questionar para mim próprio. Será que eu faço cinema? Será que isso que eu estou fazendo é bom? Porque eu era 21 anos. E naquele ano teve duas coisas importantes que me fez entender o cinema que eu fazia. O primeiro foi uma inscrição de mais de 53 filmes paraibanos, nesses 53 filmes. Isso a gente está falando mais ou menos de 2009. A gente não tinha tantos meios tecnológicos, estava começando essa possibilidade da democratização do audiovisual, mas que ainda não era muita coisa. E aí um moleque chamado Rodolfo fez uma animação baseada no livro Poliana, Menina e Moça e fez a própria narração dele. E aquilo virou motivo de chacota entre uma galera do movimento audiovisual, mas aquilo era tão ousado para a época que a gente não tinha um moleque de 16 anos, tinha feito animação em 2D e tinha narrado porque não tinha outros recursos, feito no próprio computador em casa. E paralelo a isso, naquele momento, estava surgindo dentro do nosso audiovisual um dos caras que eu acho que é o cara mais ousado da nossa geração, que é Éric Medeiros. E aí Éric Medeiros estava trazendo para o Comune Curtas um filme chamado Noia. E a gente tem outras produções dentro do filme. E o filme de Éric Medeiros, além de lidar com várias tecnologias, vários tipos de câmera, porque o que era acessível fazer era uma câmera de celular, era uma câmera fotográfica de mão, era uma câmera Handicam. Ele tinha vários tipos de câmera que ele usou para poder fazer aquela linguagem dele, era um roteiro muito bem construído. E quando o Éric, naquele ano, ganha o Comune Curtas de um júri que era totalmente de fora e que todo mundo cai de pau perguntando que tipo de cinema era que ele queria fazer, e cai de pau inclusive em cima de mim que organizava, porque como era que ele tinha ganho, aí eu fui entender um pouco daquilo que eu estava passando, porque quando eu lançava meus filmes, aquilo não era cinema, aquilo era novela. Mas aí eu volto atrás e começo a olhar para mim, quando eu vejo o Éric, o Rodolfo, aquilo que eles enfrentavam, que é, bateram nos meus filmes aqui, mas é engraçado. Amanda e Monique, quando eu olho, tinham em quase todos os grandes festivais do Brasil em 2009. Tinha tantos festivais que tinha um festival na época, era o Festival de Atibaia, que ele juntava os 12 grandes vencedores dos festivais brasileiros. Que era o Festival de Cinema de Recife, o Simpé, o Festival do Maranhão, o Festival de Cuiabá, Gramado. E desses, a Amanda e Monique tinham pelo menos 6. Então, assim, muita gente que foi para o Festival de Atibaia era quem ganhou o júri popular, porque a Amanda e Monique se repetiriam todos. E eu comecei a questionar, pô, lá fora todo mundo dá aplauso no meu filme, eu ganho os prêmios, e aqui eu estou sendo batido. O que é que existe nisso? E aí foi ver Éric, foi ver Rodolfo naquele momento que trouxe uma calmaria muito grande para o cinema que eu fazia e para entender que existem muitos cinemas. Eu podia continuar admirando aquele cinema, mas eu podia também fazer meu cinema porque o cinema era múltiplo. E eu fui entendendo que não existia uma forma só de fazer cinema e aquela crítica foi doendo menos e eu fui cada vez mais me firmando e ganhando força para poder fazer minha obra. E aí ao longo desse tempo, apesar de trabalhar em várias obras, na minha obra mesmo, Barra de São Miguel, os personagens nunca deixaram de ser protagonistas, e aí a gente vai ver a Encomenda do Eixo Medonho, a gente vai ver Amanda e Monique, a gente vai ver A Minha Amiga, um breve relato sobre nós. Mais tarde eu volto para a Barra com o meu segundo longa, que é O Tempo Feliz que Passou, que é um filme também rodado integralmente na minha cidade. Madame é uma produção em parceria com um outro grande parceiro que eu fiz dentro do cinema, que é Nathan Cirino, que hoje inclusive a gente está com uma produtora juntos, tem feito muitas coisas e pretendo levar essa parceria para a vida com o Nathan. E com Carol Torquato, que eu chamo de Tia Carol, que é a minha fiel escudeira, que assim, eu entrego a produção dela, é o único momento que eu acho que eu relaxo, quando eu entrego a produção na mão de Carol e quero ser só artista para dirigir.
Mas se eu for pegar minha trajetória, são 5 longas, para além desses que eu citei. Eu vou ter, em 2016, o Antes do Parto, que é o meu primeiro longa rodado aqui no Rio de Janeiro. Em 2019, eu vou ter o Ratoeira, que é o segundo longa. Poxa, amiga. E esse celular de quem é? Com que dinheiro tu comprou? E que aí eu começo a trazer intercâmbio, que eu saí da Paraíba, mas acho que o de cima da Paraíba não saiu de mim, porque até hoje tem essas parcerias que eu trago comigo, eu tenho mestres, professores que foram muito importantes dentro da minha formação, eu digo que tem 3 que são fundamentais, que acompanharam todo esse processo do começo e como eu aprendi com eles, que é Guga Rocha no som, Eli Marques em montagem e Carlos Mosco na direção de arte, que sempre foram grandes parceiros que estiveram junto dentro desse material, mas também não posso deixar de dizer o quanto eu aprendi com o Lúcio César, também dentro do meu set, e com Aderaldo Júnior, que inclusive o primeiro filme de Aderaldo Júnior foi A Encomenda do Bicho Medonho comigo, quando ele foi com o João, mas são pessoas que me ensinaram muito desse cinema que eu faço, que acreditaram muito no cinema que eu sou e que jogam muito, mas tenho que abrir um capítulo todo especial para João Carlos Beltrão, que é o cara que está comigo desde o primeiro até o último. Estamos juntos nessa empreitada, nessa obra com o João. João tem muito da alma do meu cinema, muito da minha obra. Ela não existiria se a gente não tivesse a fotografia de João. Que hoje, com muita tranquilidade, como eu adoro essa fotografia, como eu gosto dessa fotografia, porque este é o meu cinema, falando dessa pluralidade, como o nosso cinema da Paraíba é plural, inclusive. Então, tem um grande agradecimento a esse paizão, a esse parceiro, a esse cara profissional, que é João, com toda a admiração que eu tenho para a fotografia dele. Mas João foi esse primeiro cara que apontou a câmera para a Barra de São Miguel, para o Bicho Medonho, mas também apontou para vários interiores. E que é muito importante esse resgate que João vem trazendo e vem investindo nessa galera nova que está surgindo, porque a gente fala muito da galera que se estabeleceu, fala muito da galera que já produz, mas é muito bom a gente olhar para o novo, porque como é bom a gente que alguém que estenda a mão, que estenda a câmera, que estenda o microfone para que a gente possa contar essas novas histórias e para que surja uma nova galera com gás, para que politicamente cada vez mais esse movimento cresça e a gente possa cada vez mais falar do cinema da Paraíba, porque uma das coisas que meu cinema, Amanda e Monique, A Encomenda do Bicho Medonho e O Tempo Feliz Passou me ensinaram muito, e Camille me ensinaram muito mais agora, com mais força, é de quanto, para além do artístico, porque parece que a faculdade, a carreira universitária forma a gente só para ser artista, mas a gente tem que formar para ser profissional, porque a gente quer pagar a conta com a arte que a gente faz. O cinema trouxe para a Barra de São Miguel o aumento da autoestima das pessoas de se verem nas telas. Ele trouxe a questão do turismo, das pessoas conhecerem de Barra de São Miguel, sair só do mapa da Paraíba e começar a ser conhecida para o mundo. E isso começou a fomentar nas pessoas um entendimento que arte, cinema também podem ser fruto de economia. E a gente está falando de economia criativa, que, como Marlene já disse várias vezes para mim, o artista é a lavoura mais perene que a gente tem. Se a gente investir, vai dar fruto o ano todo. Essa lavoura que é o artista, eu acho que a gente tem que continuar nisso. O cinema tem mostrado isso para a minha cidade. Ainda não é uma coisa grande, mas pouco a pouco a gente tem entendido que artista tem que ser pago, artista tem que ser valorizado. E uma coisa que me informou muito, que eu já tenho falado muito da minha formação, é desse cinema de guerrilha. A gente faz cinema de guerrilha sim, a gente faz cinema com pouco dinheiro sim, porque muitas vezes é a nossa forma de contar. Mas a gente não pode se acomodar nisso, e isso não pode ser o exemplo quando a gente leva para a discussão com o poder público com a questão política. A gente faz porque é necessário. Mas quando a gente for discutir politicamente cinema, quando a gente for falar com gestores, quando a gente for brigar por edital, a gente for brigar por verba, é importante que a gente leve valores cheios e leve valores reais. Porque para o poder público a gente não fala cinema de guerrilha, a gente fala quanto custa o filme na realidade, para que a gente tenha uma obra de arte, para que o artista se pague.